Olá, esse é mais um vídeo em colaboração entre os canais de YouTube do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o nosso canal Revolução Industrial Brasileira. Estamos gravando no dia 14 de novembro de 2019. Acaba de acontecer na Bolívia um fato absolutamente dramático, uma sargentada, um golpe de Estado à moda antiga, que retirou do poder um projeto que poderia ser questionado por várias razões, mas que, né, nunca mereceria e nunca poderia ter sido retirado do poder da maneira como foi. Por trás desse grande conflito político existe uma grande questão econômica, que é o que nós chamamos de dependência da América Latina. Né? Evo Morales construía um projeto de independência. Ele vinha já desde há anos agregando, né, setores e valores à sua economia interna, e talvez tenha começado a causar incômodos naqueles que são donos do poder econômico financeiro mundial. Muito bem, tudo isso se enquadra numa grande discussão que já é bastante antiga e é abordada por uma entidade importantíssima chamada CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, criada pela ONU aí pelos anos 50, 60, em alguns nomes muito importantes e muito recomendáveis do debate econômico, e é nesse eixo que a gente vai conversar aqui hoje com o Paulo Gala. Esses nomes seriam o economista argentino Raul Prebisch, que é autor do Manifesto Latino-Americano, e o nosso Celso Furtado. São dois grandes estudiosos do problema da dependência latino-americana. E ao longo desses anos, a CEPAL veio alimentando esse debate e, portanto, é com essas informações, com esses antecedentes, que eu levo agora a pergunta ao professor Paulo Gala. Uma opinião, então, professor, a respeito desse processo que ocorreu na Bolívia e as suas causas e consequências econômicas. Obrigado, Fausto. É um prazer falar com você, com todo mundo. Primeiro, destacar que o que está acontecendo com a Bolívia é muito parecido também com o que aconteceu com o Chile, com o Equador, né? A América Latina, a própria Argentina, se quiser, né? A América Latina como um todo está sofrendo uma onda de manifestações e elas, a meu ver, estão ancoradas principalmente no problema da desigualdade econômica. A América Latina não conseguiu se desenvolver, não conseguiu se tornar uma região sofisticada do ponto de vista produtivo, né? Como conseguiu, por exemplo, o leste da Ásia, né? E uma das consequências disso é que a desigualdade continua muito elevada aqui, né? Então, em sociedades com alto nível de desigualdade, esses conflitos são mais presentes e vêm à tona com mais força, né? O Chile, até mesmo o Chile, que a gente já conversou aqui, que foi um país latino-americano que conseguiu avançar até uma renda per capita aí de 20, 25 mil dólares, não conseguiu criar uma sociedade justa, né? Uma sociedade ainda muito desigual, que tem a ver com a dependência de commodities, né? Quando a gente olha no mundo, todos os países que são dependentes de commodities, né, que só conseguem se inserir no comércio mundial produzindo bens agrícolas e commodities, especialmente minerais, são sociedades muito injustas, muito desiguais. Elas não são capazes de construir sociedades baseadas em capital humano, inovação, aprendizado tecnológico e assim por diante. A Bolívia é o melhor exemplo disso na América Latina, uma das economias mais pobres, né? De fato, o projeto do Evo Morales vinha sendo bem sucedido no sentido que dobrou a renda per capita da Bolívia nos últimos, talvez, 15, 20 anos, mas ainda assim uma economia muito pobre, muito desigual, mais desigual até do que o Brasil, mais desigual do que o Chile e carregada de conflitos ali no seu interior por conta dessa estrutura produtiva que, apesar dos esforços do Evo Morales, ainda é muito ruim, muito dependente de gás, de petróleo e assim por diante. E, de fato, essa postura do Evo Morales incomoda, né, porque ele vinha, até mesmo o exemplo do carro elétrico que eles fizeram, que foi uma coisa incrível, né, o Evo Morales tinha esse projeto de tentar criar capacidades locais relevantes, né, então, por exemplo, na coisa do lítio, que eles têm uma reserva de lítio gigantesca lá naquele salar, né, que são aqueles desertos de sal, você cava um buraco ali e sai lítio, né, e com essa coisa dos carros elétricos, hoje em dia, do avanço das tecnologias dependentes que usam lítio, né, aqueles salários passaram a ter um enorme valor. E os bolivianos conseguiram, por incrível que pareça, desenvolver um carro elétrico que, enfim, funcionava bem, até baratinho ali, 5 mil dólares para a necessidade dos bolivianos, né, e que mostrava essa tentativa de construção de conhecimento tecnológico local, inclusive usando o lítio, né. Então isso incomodava um pouco, mas de fato, como você mencionou, né, o Prebisch e o Furtado cansaram de analisar essa dependência da América Latina e essa inserção ruim que a América Latina tem no mundo, né? O que eles mostravam e que até hoje permanece é que qualquer país que só é capaz de se inserir na economia mundial produzindo commodities, mineração e agrícolas não vai a lugar nenhum. Então a tendência é muito mais que o Brasil vire uma África do que ele vire um leste asiático, que foi
catapultado para o mundo, teve essa inserção produtiva, que os economistas mais liberais gostam de chamar de abertura, não é abertura, é inserção das exportações, porque inserir exportações de manufaturas, de bens com conteúdo tecnológico no resto do mundo é muito mais difícil do que abrir a economia, né? Então há uma confusão entre inserção produtiva e sofisticada do que você é capaz de fazer com a ideia de abertura econômica, né? Aliás, essa é a grande diferença de um país rico para um país pobre, né, Fausto? Sim, é verdade. Você tem hoje economistas bastante renomados, inclusive, que vão à TV e são ouvidos, né, pelos grandes meios de comunicação, defendendo a abertura comercial. Só que o problema é que, nós já comentamos isso outras vezes aqui, a abertura comercial, em geral, é uma consequência na história do desenvolvimento dos países, e não uma causa. Né? Em geral, basta pegar a história dos países, a maioria dos casos de desenvolvimento verificados hoje no mundo, se não todos, né, teve em algum momento, e por períodos que a história registra não foram pequenos, né, políticas, na verdade, de preparo para uma abertura posterior. O que acontece depois é que, conforme foram ficando numerosos os casos bem-sucedidos na história, passou a haver uma massa de países recomendando políticas boas, né? E essas políticas boas sempre são aquelas que nos mandam abrir antecipadamente, ao contrário do que eles mesmos, né, fizeram com as suas próprias economias. Ou seja, em que medida, Paulo, e aí, embicando aí a pergunta, em que medida ainda é necessário lermos Celso Furtado, Raul Prebisch, os economistas cepalinos, a teoria da dependência? Em que medida a gente deveria resgatar essa literatura para compreender a nossa situação absolutamente contemporânea? Eu diria, Fausto, que é mais do que nunca, né? Eles nunca foram tão relevantes, né, para entender esse processo de desenvolvimento econômico que passa por um processo de industrialização, de primeiro produtos mais simplificados para depois produtos mais sofisticados, para finalmente a conquista do mundo com esses produtos manufaturados e de alto conteúdo tecnológico. Quer ver um exemplo do que você está falando que é maravilhoso e que tem a ver com o nosso vídeo aqui? A Bolívia, né? Se não me falha a memória, a Bolívia é um dos países mais abertos do mundo. Depois eu vou colocar o dado aqui, a minha impressão é que eles têm, sei lá, 60%, 70% do PIB composto por comércio, né? Claro, e aí você vai ver o que é a exportação de gás, né? Aliás, no fundo, a Bolívia é um grande poço de gás que abastece o Brasil, né? Mas essa coisa da abertura, da defesa da abertura, é quase inocente, né? Porque a ideia dos economistas mais liberais é que você baixa tarifas e você abre a economia e naturalmente as suas indústrias vão se integrar no resto do mundo e naturalmente suas vantagens comparativas vão fazer com que você vire um país rico. E nada mais errado do que isso, porque, de novo, voltamos num outro vídeo que a gente estava discutindo outro dia, né? Se há uma integração comercial entre países de nível muito desigual, de conteúdo tecnológico, de economia de escala e de nível de aprendizagem produtiva, o que, em geral, ocorre é que há uma especialização regressiva do país mais pobre. Então, com a abertura plena, a gente acaba se integrando no mundo só produzindo e exportando commodities. A gente mata aquele aprendizado tecnológico que a gente estava começando a construir, conforme você bem explicou, né? A gente precisa preparar as indústrias brasileiras para que elas sejam capazes de conquistar o mundo. Não é para deixar fechado, protegido a vida inteira também, que é o outro extremo que também está errado. De fato, a gente precisa que elas se virem nos 30 e conquistem esses mercados mundiais de manufaturas medium tech e high tech. Isso que é desenvolvimento econômico, né, Fausto? E nada melhor do que ler Prebisch e Furtado para entender isso, que eles já tinham sacado isso lá atrás, nos 50 e nos 60, né? Perfeitamente. Bom, fica aqui a nossa recomendação. Quem está falando para vocês não sou só eu, é o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Se você está vendo esse vídeo, procure no Google sobre Celso Furtado, Raul Prebisch. Uma boa dica para o Raul Prebisch é o Manifesto Latino-Americano, o documento com o qual ele se tornou mundialmente famoso como um grande pensador da questão da dependência na América Latina. Paulo, muito obrigado por mais essa entrevista aí nos nossos canais. Você que está nos assistindo, inscreva-se nos nossos canais. Vai aprender bastante e se equipar para o debate econômico do futuro do Brasil com uma visão diferente daquilo que você vai ver na televisão, quando eles só falam que você não pode gastar mais do que arrecada, esse tipo de ideias reduzidas, né, com a qual eles dão ração de conhecimento, né, ao povo, né, aqui no Brasil. Obrigado pela entrevista. Paulo, você quer fazer alguma consideração final? É só isso. Eu acho que foi boa a sua dica aí da gente resgatar o Furtado e o Prebisch, que são realmente dois gigantes do pensamento econômico, não só latino-americano, como mundial também, né? Bela dica, belo resgate. Maravilha. Muito obrigado a você que nos assistiu. Até uma próxima.